O que está acontecendo com o Vasco? O Cruz Maltino tentou já de tudo e parece que nada acontece, mas existe uma solução para o gigante da colina, mas já advirto, ela não é fácil. Torcedores do Vasco ou pessoas que acompanham o futebol sabem que o Vasco já passou por quase tudo na sua história recente. Ele já foi rebaixado, ele teve bons momentos, ganhou títulos, ele tentou virar SAF, mas parece que nada surte efeito para o Gigante da Colina. Porque o rebaixamento que ele teve, vou falar do primeiro, lá em 2008, ele não foi como os dois rebaixamentos do Palmeiras ali em 2003, principalmente os de 2012, ele não foi como o rebaixamento do Corinthians, que foi assim, um remédio amargo para o clube olhar para frente e conseguir se reestruturar, fazer uma mudança de ideologia e ganhar títulos, como foi o caso do Corinthians e como foi o caso do próprio Palmeiras, que hoje em dia é uma potência. Ele teve bons momentos entre 2011 e 2013, 2011 e 2012 principalmente, na verdade. 2018, 2019 e ano passado foi vice-campeão da Copa do Brasil. Mas parece que até mesmo nesses períodos o Vasco também não conseguiu aproveitar bem essa maré de sorte para atrair novos patrocinadores, para atrair novos jogadores, para, enfim, fortalecer a sua base ali nos bons momentos. E a SAF, eu deveria fazer um vídeo inteiro dedicado a ela, de tão caótico que foi tudo. Não só a SAF, como a situação política do Vasco nos últimos tempos. E isso tudo leva à única solução que seria possível para o Vasco conseguir se recuperar, que seria o Vasco se comportar como um time médio. Eu sei que isso para o torcedor é muito doloroso, é muito ruim de ouvir, porque um time tão grande como o Vasco, se de repente cair para um status de medíocre, vamos dizer assim, ter que se contentar com meio de tabela, saber que títulos não vão ser disputados, ou se forem disputados não é a prioridade é se permanecer na elite, saber que pode ter uma boa temporada esse ano e uma temporada muito ruim no ano que vem. Então isso dói pro torcedor, mas é o que tem para hoje. Só que o time vai precisar ser um time de meio de tabela, ele vai ter que brigar por títulos, mas saber que eles não são prioridade, de repente o campeonato estadual ali no começo de temporada, ele tem que ter uma base boa, porque a base é o maior ativo de qualquer clube, e o Ryan mostra isso. O Ryan foi a força do Vasco nos últimos tempos, e não só o Ryan, tantas outras revelações que o Vasco também já vendeu e que no futuro ainda vão poder render mais ao time em futuras transações. E contar com veteranos também, né? Porque tem que ter o equilíbrio, fazer uma coisa parecida até com o Fluminense, um equilíbrio entre veteranos e jovens. Mas só que isso tudo acaba se travando a partir do momento em que o clube tem uma crise política. E a crise política que eu falo não é só de presidente, é uma crise da SAF. A SAF ainda está totalmente indefinida, porque isso se passa por um planejamento do time, de repente, escolher um nome, um treinador para ficar durante muitos anos, errando, acertando, tal qual o Bahia fez com o Rogério Ceni. Entre acertos e erros, o cara tá ali, tá organizando, tá sabendo de tudo. Esse seria um caminho mais viável para o Vasco, mas isso daí você precisa ter um presidente, você precisa ter uma equipe que vai montar o futebol e vai saber que o futebol vai ser de determinada forma. Resumindo, a situação do Vasco é muito crítica. É muito crítica e, torcedor, deixa aí nos comentários o que você acha, se você acha que o Vasco consegue se salvar do rebaixamento esse ano. Isso é tudo por enquanto. Muito obrigado. Até a próxima.